Bom dia, irmãos. Graça e paz. Deus possa continuar nos abençoando nesta manhã, dia do Senhor, dia que o Senhor separou para que nós tivéssemos o privilégio de podermos aprender mais e aprofundar mais no conhecer do nosso Deus. Irmãos, nós vamos estar falando um pouco sobre a questão do poder da gratidão. Gratidão é algo que, nos nossos dias atuais, não é algo muito fácil de se ver, infelizmente. Nas nossas relações sociais mesmo, nós vemos no nosso dia a dia que muitas vezes as pessoas a qual nós, sem intenção alguma, às vezes ajudamos ou procuramos ajudar, quantas vezes a gente não se decepciona porque nós não temos, visto que o sentimento de gratidão, ele perdura no coração dessas pessoas. Muito pelo contrário, a gente vê às vezes a ingratidão e não reconhecer que foram, beneficiadas ou ajudadas de alguma forma. Mas, em especial, nós precisamos compreender que nós, como servos de Deus, nós precisamos ter esse sentimento presente nas nossas vidas em todo o tempo. Nós vamos ler no livro de Salmos, no capítulo 100. Peço à igreja que possa estar abrindo esse capítulo do livro de Salmos. E antes de nós lermos, nós precisamos também compreender um pouco o contexto do livro. O livro de Salmos, irmãos, ele é composto de 150 capítulos. Destes 150 capítulos, a princípio, 73 deles são atribuídos à autoria a Davi. Davi foi quem escreveu 73 capítulos deste livro de Salmos. Os demais foram atribuídos a Salomão, Moisés, Asaf, Emã, os filhos de Coré e Etã. E alguns são de autores que não são descritos na palavra. O Salmo 100 em especial é um destes. Não tem a sua autoria definida, tá? Mas é importante a gente entender o contexto que este salmo quer nos ensinar, em especial nesta manhã. Ele nos ensina, em especial, nós vivemos em gratidão e adoração a Deus, irmãos. Se nós estamos hoje vivos espiritualmente, isso já é um motivo especial para agradecermos a Deus. Se aqui estamos, louvado seja o nome do Senhor por isto. Se nesta manhã acordamos, louvado seja o nome do nosso Deus por isto. Se passamos uma noite de descanso, bendito seja o nome do nosso Deus por isto. Que possamos reconhecer que se aqui estamos, tudo que temos, que somos, devemos a misericórdia do nosso Deus para com as nossas vidas. Nós não merecíamos nada disto, mas Ele, pela sua infinita misericórdia, a sua graça, nos beneficiou com estes recursos, com este benefício. Então, irmãos, é importante a gente entender, dentro de um contexto, a oração que nós fazemos dia a dia ao Senhor, ela serve como um oxigênio na vida do crente. A oração é um oxigênio, é o que nos mantém vivos diante de Deus. Mas a adoração, a gratidão, é como o pulsar. Se você tem adoração na sua vida, é o sinal de que você está vivo. Você tem um sinal de pulso, é o sinal de que você está vivo. Assim é a gratidão também nas nossas vidas. E nós vamos ver esse contexto um pouco mais à frente. E dentro disto, a confirmação é o sinal de que nós vemos que o ímpio, ele não tem gratidão. O ímpio, ele não reconhece que se ele está hoje abrindo os olhos, respirando, falando, é porque Deus permitiu que isso viesse a acontecer com ele. O ímpio não tem esse sentimento em sua vida. Mas o cristão, o crente, o servo de Deus, ele precisa ter esse sentimento sempre presente no seu coração. Irmãos,
trazendo um pouco dentro de um contexto histórico até mesmo, nós já vamos ler o texto, mas dentro de um contexto histórico primeiro, a gente precisa entender que nós fomos criados para um fim. E aí eu não sei se todos conhecem, mas se nós formos ler o breve catecismo, qual que é a primeira pergunta do nosso breve catecismo, irmãos? Oi? Perfeito. Qual é o fim principal do homem? É a primeira pergunta. E qual é a resposta? Perfeito, minha irmã. Louvar a Deus e gozá-lo para sempre. Exatamente, glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. É esse o princípio para que nós fomos criados, irmãos. E será que nós estamos fazendo isto? Será que nós estamos glorificando a Deus, gozando deste benefício todos os dias, em todo o tempo? Independente da circunstância que nós estamos enfrentando, será que nós estamos cumprindo com este ordenamento? Mas vamos lá, vamos ler o texto da palavra no Salmos de número 100. Vamos estar lendo todos juntos, irmãos. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servir ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi ele quem nos fez, e dele somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome. Porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Louvado seja o nome do nosso Deus. Irmãos, Salmos, Salmo de ações de graça. Era importante nós entendermos, irmãos, que no período ali da igreja, no período em especial do povo de Israel, era comum que todo homem, ao mínimo, ele tinha a obrigação de 3 vezes por ano, no mínimo, subir à igreja, subir ao templo, para adorar a Deus por ano. E era costume que quando eles iam subindo para poder chegar ao templo, eles iam exatamente louvando a Deus, entoando cânticos a Deus, e muitos desses cânticos eram os salmos que nós temos hoje aqui no nosso livro, que fazem parte do cânon bíblico. E quando eles iam subindo os degraus, eles iam cantando, mas eles tinham uma peculiaridade. Eles não podiam cantar dentro do templo, porque essa era uma responsabilidade própria dos cantores. Eram aqueles que eram responsáveis pelo cântico dentro do templo, que exerciam essa função. Mas no subir ao templo, eles podiam, e eles faziam isto. Eles iam subindo e entoando louvores. A subida não era algo fácil. É importante a gente compreender. Para chegar ao templo, não era fácil. Mas independente dessa circunstância, eles iam com um sentimento no coração. Era um sentimento de louvor, de gratidão a Deus. E eles subiam com esse sentimento, expressando a sua adoração a Deus naquele momento. E é importante nós entendermos, irmãos, que esse período era um período um pouco delicado até mesmo. Dentro do templo ali, no momento da adoração, enquanto somente alguns poderiam adorar a Deus, que eram aqueles que tinham essa responsabilidade, eram os levitas, né? Eles podiam assim expressar a sua adoração dentro do templo a Deus, mas nem todos podiam. Mas no nosso tempo, todos nós temos essa possibilidade.
porque nós vivemos o período da graça. A partir do sacrifício de Cristo, o véu se rasgou de alto a baixo. O livre acesso, nós passamos a ter a presença de Deus. E nós podemos exercer o nosso próprio sacerdócio diante de Deus, levarmos diante de Deus os nossos sentimentos, levarmos diante de Deus a nossa adoração, a nossa gratidão, expressarmos com todo vigor que nós amamos e adoramos a este Deus, que Ele é vivo, Ele é presente e Ele está junto às nossas vidas. Irmãos, este salmo ele nos ensina, em especial, dois aspectos. O primeiro deles, ele nos ensina que nós temos algumas atividades, são 4 atividades que nós precisamos exercer, em especial relacionado à adoração, à gratidão. E também nos ensina que nós temos 7 motivos. Motivos estes, por que devemos adorar e viver em gratidão diante de Deus. Se nós formos analisar o verso 1, irmãos, vamos pegar verso a verso e nós vamos entender, compreender melhor esse contexto. O verso 1 nos fala exatamente assim: celebrai com júbilo ao Senhor. O celebrar, irmãos, este verbo no hebraico, ele tem uma significância que quer dizer gritar em voz alta. No hebraico ele tem este significado, gritar em voz alta. Celebrar é gritar, é dizer com vigor, com força. Será que nós estamos com esse sentimento presente em nossas vidas, em nossos corações, para podermos assim expressar? Essa é a primeira atividade que nós precisamos compreender, irmãos. Com toda a nossa força, expressarmos a nossa adoração a Deus, da mesma forma que muitas vezes nós temos um vigor, uma força para poder comemorar, às vezes, algo que nós conquistamos em nossos dias. Talvez você, como pai, como mãe, tenha aquele momento onde você vê o seu filho conquistando algo. Eu penso muito assim naquele momento, porque eu vivi isso também. Você ver o seu filho ali na escola disputando, né, como eles chamam, interclasse. Aí você vai lá assistir, que você quer, né, prestigiar o seu filho. Aí você vai lá ver seu filho conquistando, ganhando algo, ou conquistando uma medalha, de honra ao mérito pelo fato de ter sido um aluno de destaque na escola. E nós gritamos, expressamos ali naquele momento a alegria nossa. E diante de Deus, será que nós temos este mesmo comportamento de celebrar e expressar a gratidão com o mesmo vigor, com a mesma força, com o mesmo empenho? No verso 2, irmãos, nós vemos a segunda atividade, que ele nos fala exatamente assim: servir ao Senhor com alegria. Então nós vimos a primeira atividade, que é celebrar. A segunda, servir, que está relacionado ao serviço, ao trabalho. Tudo que façamos, façamos para a glória de Deus. Tudo que façamos, façamos para a adoração ao nome de Deus. Irmãos, todo esse contexto nos ensina que nós precisamos ter uma compreensão muito clara de que o servir a Deus existe um fundamento. Servir a Deus, fazer de qualquer forma, é algo que é contrário ao que a palavra de Deus nos ensina. Jesus mesmo disse aos seus discípulos, em especial, se nós abrirmos lá no Evangelho de João, capítulo 16, verso 22, pedir para que possa projetar.
Jesus disse ao seu discípulo exatamente assim, ó: assim também agora vós tendes tristeza, mas outra vez vos verei. O vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. A alegria que Deus coloca na sua vida, no seu coração, ninguém pode tirar. Ninguém. E é exatamente isso que nós precisamos compreender. Que nós temos um trabalho para exercer, e um trabalho que tem que ser exercido com alegria. Servir ao Senhor com alegria. É dessa forma que o salmista ele nos ensina. E é exatamente desta forma que o Senhor requer que nós venhamos a entregar o nosso trabalho, independente do momento, do âmbito. Eu não estou dizendo somente um trabalho, como foi, assim, de forma glamourosa, reconhecido o trabalho que a própria sociedade, né, de mulheres, a SAF, ela faz aqui dentro da nossa igreja, e das demais igrejas também. É algo assim esplendoroso, não tenho palavras para expressar. Mas independente também desse trabalho, que não só as irmãs fazem, os varões, os homens fazem, os jovens fazem, as crianças, adolescentes, todas as sociedades fazem. Independente desse trabalho aqui dentro da igreja, irmãos, lá fora também, no seu local de trabalho, o trabalho que você exerce no seu dia a dia, faça como se fosse para Deus. É isso que a palavra também nos ensina. Fazer com o mesmo amor, com o mesmo vigor, independente da circunstância. Ah, se meu chefe me persegue, se meu chefe ele não vai muito com a minha cara, se o meu chefe ele não gosta muito de mim, independente disto, faça como se fosse para Deus. Porque Deus vai te honrar. Deus vai te honrar se você tiver esse propósito no seu coração. Eu conto uma experiência, irmãos, de um homem, um servo de Deus. Ele trabalhava em uma fábrica. Ele chegou nessa fábrica, ele era um estagiário. Uma fábrica de médio para grande porte, em torno de 1.500 funcionários. Ele chegou como estagiário. E ele, como estagiário, servo de Deus ali, trabalhava seu dia a dia com afinco, com vigor. E em determinado momento houve uma mudança na gerência daquela unidade, da fábrica em que ele trabalhava. E ele teve graça até mesmo diante dos olhos dos proprietários da empresa, o estagiário, aquele servo. E ele teve um destaque, começou a crescer, assumiu uma função de encarregado, assumiu depois uma função de supervisor. Ele chegou a um patamar, irmãos, que muitos diziam a si mesmo, falaram assim, como pode uma pessoa em menos de 2 anos alcançar um patamar tão alto dentro de uma empresa? Ele trabalhava com afinco, com vigor, com força, com dedicação. E aí chegou um momento, quando teve essa mudança na gerência, esse novo gerente, ele, de certa forma, parece que se sentiu ameaçado pela figura, né, do servo, que já estava como supervisor. E ele, de forma declarada, assumia. Fala assim, você não vai crescer enquanto eu estiver aqui. Ele chegou ao ponto de dizer até mesmo para esse servo, fala assim, se depender de mim, você vai ser mandado embora amanhã. E teve um dia que ele falou isso de forma muito clara, direta na vida assim, daquele servo de Deus, e o servo falou com ele exatamente, falou assim, o que eu posso fazer? Eu estou aqui para trabalhar, fazer o meu trabalho. E ele continuava trabalhando. Irmãos, olha só como é o Deus que nós servimos. Vejamos. Exatamente o que ele tinha falado no dia anterior. Se depender de mim, você é mandado embora amanhã. Mas ele ficou com aquilo porque só estava ele e o gerente presente. Não tinha mais ninguém. Quando o gerente falou isso para ele. E aí chegou o dia seguinte. Quando ele foi passar na catraca para entrar na unidade, para trabalhar no dia seguinte, falaram com ele na portaria, falaram assim, pediram para você ir para a sala do diretor. Ele pensou, o gerente conseguiu o que ele queria.
E ele foi para a sala do diretor, orando, pedindo a Deus. Quando ele chegou ali na sala do diretor, ele ficou ali surpreso, porque a proprietária da empresa também estava lá. E ele já pensando assim, vou receber a notícia, vou ter que ir para o RH, né, seguir ali de praxe já os procedimentos para ali, né, rescisão no contrato de trabalho e tudo mais. Mas quando ele chegou ali, o diretor falou com ele, tudo bem? Falou, tudo bem, bom dia, bom dia. Ele falou assim, então, nós estamos te chamando aqui para dar uma notícia. Ele já pensou assim, não, eu falei assim, já sei o que é, eu vou ser mandado embora. Aí o diretor falou para ele assim, não, quem te disse isso? Eu falei assim, não, por que não? Não, a gente está aqui para te comunicar que você está assumindo a gerência da empresa. Você está assumindo a função de gerente da unidade. Eu falei assim, mas como assim? E o fulano de tal? O fulano de tal não faz mais parte do hall de funcionários dessa empresa. Irmãos, esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que nos surpreende. E aí, ele passou a assumir aquela função com menos de 3 anos de empresa. Ficou responsável por mais de 1.500 funcionários naquela unidade. Irmãos, eu não sei qual é a circunstância que você está enfrentando. Não sei. Mas eu sei que o Deus que nós servimos, Ele sabe. Ele conhece. Tenha no seu coração um sentimento de gratidão. Todo dia. Independente da sua circunstância. Adore a Deus. Sirva ao Senhor com alegria. Celebre com júbilo que o Senhor, Ele tem o melhor preparado para as nossas vidas. Ele, melhor do que ninguém, sabe o que é o melhor para cada um de nós. Seguindo, irmãos, no verso seguinte, nesse mesmo verso ainda diz assim, apresentar-vos a Ele com cântico. O apresentar nos remete a atender uma convocação. A adoração, irmãos, é importante a gente compreender, a adoração, a gratidão não é uma opção, é um dever na vida do crente. É um dever nas nossas vidas, todos os dias. Para a pergunta aqui nesse momento, será que nós já agradecemos a Deus hoje por estarmos vivos? Será que nós já agradecemos a Deus hoje por termos sido despertados para estarmos aqui nesta manhã? A gratidão é o pulsar nas nossas vidas. E é muito importante a gente ter uma compreensão, irmãos, que eu estar aqui à frente, por exemplo, como o Ministério de Louvor faz, é algo lindo, maravilhoso. Mas estar aqui à frente cantando, isso não quer dizer que é a minha adoração. Estar aqui cantando, a música por si só, ela não é adoração. Ela é uma expressão de adoração. Mas como assim, Vitor? O que você está querendo dizer? Não entendi. Irmãos, o que eu quero dizer é que os irmãos estão aqui à frente cantando, eles estão aqui cantando, expressando a adoração deles, porque eles têm um Deus que é vivo. É a forma de expressar. Então a gente precisa ter a compreensão de que eu estou aqui nesse momento, os irmãos estão aqui cantando, entoando cânticos a Deus, eles estão expressando aquilo que Deus já fez na vida deles, reconhecendo, tendo assim forma de expressar que há um sentimento que para em seus corações que ninguém pode tirar, como Jesus disse aos seus discípulos. O louvor, a gratidão no coração do servo, ninguém pode tirar. Estar aqui cantando, entoando louvores, é uma forma de expressar esta adoração, esta gratidão.
O verso 4, irmãos, nos diz exatamente assim: entrai por suas portas com ações de graça. Irmãos, nós precisamos sempre entender que Deus ele procura adoradores, verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. E é exatamente por isso, como nós dissemos, pelo fato de nós sermos, assim um adorador, é que nós cantamos, é que nós louvamos. Nós não cantamos ou louvamos para expressar adoração, mas pelo contrário, porque nós somos adoradores, é que nós expressamos o nosso cântico de louvor a Deus. O gritar, como nós vimos, o celebrar, o trabalhar, como nós vimos no servir, o apresentar, servem como se fossem chaves. É uma chave para você poder abrir uma porta para estar à presença do Rei. E exatamente assim nos fala o verso 4. Entrar pelas suas portas com ações de graça. A partir que nós gritamos, nós trabalhamos, nós apresentamos a nossa adoração, as portas se abrem. As portas do céu se abrem. E nós passamos a adentrar a presença do nosso Deus. E aí, irmãos, é importante nós entendermos que nós sempre temos motivos para agradecermos. Sempre temos. É importante que, como nós já dissemos aqui no início, o pior pecado que nós como crentes podemos carregar conosco é a ingratidão. A vida do crente ela deve ser pautada pela gratidão a Deus, não pela ingratidão. Agradeça a Deus pelo que você tem, pelo que você é, pelo que você tem alcançado. Os hinos de louvor que esse verso também nos fala, ele nos fala exatamente, nos remete a significar que um contexto de você se entregar por inteiro. Os meios de graça, a forma de você se apresentar diante de Deus, se entregar por completo, de joelhos, se debruçar diante de Deus, entrar por suas portas com ações de graça e nos seus átrios com hinos de louvor, render-lhes graças. É expressar esse sentimento completo na sua vida, reconhecendo tudo o que Deus tem feito por você a cada dia. A sua adoração, ela tem que ter o entendimento. Irmãos, adorar sem entendimento não é adoração a Deus. Jesus disse isso àquela mulher: vós adorais o que não conheceis. Jesus disse isso a uma mulher. Ela não sabia o que ela estava fazendo. Isto não é adoração. Por isso nós precisamos conhecer a Deus para adorarmos em espírito e em verdade. E como conhecer a Deus? Pela sua palavra. A melhor forma de conhecer a Deus é aprofundando no conhecer a Deus pela sua própria palavra. Nas experiências que Deus vai te dar através da sua palavra. Então, irmãos, nós vimos que 4 são as atividades para que possamos expressar a nossa adoração ao Deus. Como nós vimos aqui, é gritar, trabalhar, servir e apresentar. Exatamente, são 4. E nós vamos ver agora exatamente os motivos que nós temos para podermos adorar e agradecer a Deus. O primeiro deles está exatamente no verso 3. O verso 3 diz assim: sabei que o Senhor é Deus. Irmãos, o saber nos remete exatamente à compreensão, a conhecer a Deus, compreender melhor quem é este Deus que nós servimos. E esse texto também, o seu original, a palavra Senhor, o termo Senhor, ele nos remete a
palavra ao significado de Javé, que quer dizer exatamente, né, Deus acima de tudo. E o nome, né, que ele expressa, Deus, ao termo Elohim, que também está expressado também lá no momento da criação em Gênesis, que no princípio criou Deus, no princípio criou Elohim, e exatamente assim expressa que tudo nos remete a uma aliança. A essa aliança é o Deus que nos fala, é o Deus que nós servimos. Celebrar, servir e apresentar está assim, irmãos. Entre tudo, um motivo para nós conhecermos mais a Deus, relacionarmos mais com Deus, desfrutarmos mais das bênçãos de Deus. Foi Ele quem nos fez, foi Deus quem nos criou. Isaías, capítulo 43, verso 21, nos remete exatamente a esse contexto. Isaías 43, verso 21, irmãos. Assim nos diz o profeta: ao povo que formei para mim, para celebrar o meu louvor. Foi para este fim que nós fomos criados. Ele mesmo disse: ao povo que formei, para celebrar o meu louvor. Foi para este fim que nós fomos criados, nós fomos formados. Deuteronômio também diz que Deus, Ele é o nosso próprio louvor. Deus é o nosso próprio louvor. E dele somos. Ele é o nosso dono. É Ele quem nos criou. É Ele quem nos formou e nos redimiu. Nos comprou com seu próprio sangue, para que pudéssemos hoje termos o direito, através desta graça imensurável, podemos expressar a nossa gratidão a Deus, a nossa adoração a Ele. Somos o seu povo, povo este escolhido, povo este separado por Ele, rebanho do seu pastoreio, como o Salmo 23 mesmo nos diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Nós somos rebanhos separados de Deus, e isso é um privilégio. Podemos dizer que temos um Deus que separou cada um de nós. E acima de tudo, irmãos, nos conhece desde a unha do nosso dedo, desde o fio de cabelo da nossa cabeça até a unha do nosso dedo do pé. Ele conhece todos os pontos, todos os detalhes da nossa vida. Já paramos para pensar, irmãos, algo que é esplendoroso é sabermos que, por exemplo, Deus criou cada um na sua particularidade, a forma de dar a cada um uma digital própria, única, que não se repete. Esse é o Deus que nós servimos. Ele criou cada um de nós na sua particularidade, nos mínimos detalhes. E Ele conhece exatamente aquilo que Ele criou. Não há quem conheça melhor a sua criatura, senão aquele próprio que a criou. Irmãos, a palavra também nos diz que nós vimos o primeiro motivo, irmãos, que nós temos para adorar a Deus. Saber que o Senhor é Deus, como diz o verso 3. Segundo motivo, foi Ele quem nos fez. Terceiro motivo, dele nós somos. Quarto motivo, nós somos o seu povo. E o quinto motivo, porque o Senhor é bom. Assim também diz o verso. Bom, irmãos, é importante nós compreendermos, bom é um atributo de Deus. E Ele é tão bom, tão misericordioso, que Ele, assim, compartilha conosco os seus atributos. Ele é tão bom e tão misericordioso que Ele compartilha conosco os seus atributos. Gostaria de pedir agora que os irmãos possam abrir ali a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3. Primeira carta de Paulo aos Coríntios,
capítulo 3, verso 21. Olha só como é o Deus que nós servimos, quão maravilhoso Ele é, irmãos, e quão bom Ele é em compartilhar conosco os seus feitos, os seus atributos. Olhemos, ó. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Pode seguir. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte. Sejam as coisas presentes, sejam as futuras, tudo é vosso. E vós de Cristo, e Cristo de Deus. Irmãos, Deus criou todas as coisas para cada um de nós. Olha só que coisa tremenda. Que Deus tão bom, que Deus tão misericordioso é este. O último verso especial, pode repetir, por favor? Porque nós somos de Cristo e Cristo de Deus. Nós fomos comprados por um sangue que foi derramado na cruz. Nós pertencemos a um Deus acima de todas as coisas, que tudo criou, que tudo formou. E nós temos este privilégio de termos recebido da parte dele. E aí fica até mesmo uma pergunta, depois de nós lermos, né, irmãos? Será que precisaríamos de algo mais? Depois de tudo isto que a palavra nos diz que Deus fez por nós, que fez para nós. O sexto motivo, irmãos, a sua misericórdia, como diz também o trecho ali em Salmos 100, a sua misericórdia, ela dura para sempre. A palavra misericórdia também, nesse sentido no hebraico, quer dizer amor. E aí nós precisamos ir um pouco além, irmãos. E essa misericórdia do Senhor, que ali descreve no livro de Salmos 100, ela se estende de geração em geração, dura para sempre. E acima de tudo, esse amor que dura para sempre, de geração em geração, a palavra nos ensina ainda que se renovam a cada manhã. O amor de Deus se renova a cada manhã para com as nossas vidas, para cada um de nós. Irmãos, isso significa que Deus, Ele permanece para todo sempre. Ele não se altera, Ele é um Deus imutável. Significa exatamente que Ele não altera o seu ser, não altera as suas promessas, Ele não altera seus planos, Ele continua sendo perfeito, imutável, íntegro em todos os aspectos. O salmista mesmo, ele diz, a lei do Senhor, ela é perfeita e restaura a alma. Há palavras também que o salmista também diz. Nós é quem somos infiéis, Deus não. Deus, ele é fiel à sua promessa, à sua palavra. Muitos entendem de forma até errônea quando nós vemos, né? Eu vejo muitas vezes em adesivo de carro, né? Deus é fiel a mim. Deus, ele não tem que ser fiel a você, ele é fiel à sua palavra. Ele é fiel com a sua promessa. Nós somos infiéis com ele, se pararmos para pensar, né? Mais uma vez eu pergunto, quem somos nós na fila do pão para queremos pedir que Deus seja fiel a mim se eu não sou fiel a ele? Então, irmãos, é importante a gente compreender. Em todo tempo, Deus, ele é misericordioso, é bondoso, mas ele é justo. Ele é fiel à sua promessa, à sua palavra. Assim como diz também lá em Números 23, 19, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, diria ele e não faria? Ou falaria e não confirmaria o que falou? Se nós analisarmos o detalhe, irmãos,
cabe ao homem. Isso é um atributo do homem. A mentira, a infidelidade. Ao Deus que nós servimos, jamais. Pelo contrário. Ele não é homem para mentir. Se ele falou, ele há de cumprir. Se ele te prometeu, creia, tenha fé. Porque no tempo certo, Deus vai cumprir todas as suas promessas. Tão importante, irmãos, entendermos que esta misericórdia, esse benefício, este amor, ele se estende de geração em geração. Assim como também Moisés disse, que tu és o nosso refúgio de geração em geração. Para que possa acontecer tudo isso, irmãos, em nossas vidas, é importante nós entendermos que nós devemos fazer o quê, então? Celebrar com júbilo, servir com alegria, apresentar a Ele com cântico, entrar na presença dEle com hinos de gratidão todos os dias, em todo o tempo. Ensinar, irmãos, aos nossos filhos, que não é o hino que é a adoração, mas a adoração é aquilo que eu sei, e porque eu sei, é que eu adoro este Deus. Eu louvo, eu celebro, eu trabalho, eu me apresento diante dele. A gratidão, irmãos, ela é a rainha das virtudes. Assim diz um sábio. A gratidão é a rainha das virtudes. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Que Deus possa, sim, irmãos, nos abençoar. Que Deus possa nos levar ao entendimento de que a gratidão ela tem poder para abrir portas. As portas do céu se abrem quando há em nossos corações a gratidão sempre presente. Irmãos, eu queria aproveitar, ouvir um trecho, uma história, que me chamou bastante a atenção. A história é exatamente assim: um homem de grande recurso estava com seu carro luxuoso, passava assim próximo de um aeroporto. Nisso que ele passou próximo ao aeroporto, ele viu um amigo dele ali com um jato particular, um jatinho particular. Ele viu aquele homem com aquele jatinho particular e ali naquele momento veio no coração dele aquele sentimento. Assim, eu queria tanto também ter um jatinho. Mas aí, enquanto ele estava desenvolvendo esse sentimento no coração, passou um outro homem que viu ele com aquele carro, num carro mais simples. Aquele homem do carro mais simples pensou assim: eu queria tanto um carro luxuoso como esse. Enquanto esse homem despertava esse sentimento, passou um homem de bicicleta. Olhou aquele carro mais simples e falou assim: eu queria tanto um carro mais simples para poder me locomover, que eu me canso tanto andando de bicicleta todo dia. Enquanto esse homem de bicicleta passou, veio então um homem andando, falou assim: eu queria tanto uma bicicleta para poder me locomover ao meu trabalho, não ter que ir a pé. Logo depois veio um homem numa cadeira de rodas. Parou para pensar: eu queria tanto ter a condição de estar de pé e poder me locomover sozinho. Enquanto isso, na mente deste homem na cadeira de rodas, parou para pensar: eu tenho um amigo que está no leito, vegetando. Ele não tem nem a condição de poder ver a luz do sol. Aí fica a nossa pergunta: qual é o sentimento que nós estamos desenvolvendo nos nossos corações e nossas mentes? Olhar para a vida do outro, desejar ver a vida do outro em nós, isso não é gratidão. Agradeça a Deus pelo que você tem. Agradeça a Deus pelo que Ele tem te dado. Louve a Deus pela família que Ele tem te concedido. Louve a Deus pelos bens, pela saúde. Se você está aqui nesta manhã, se você está aqui de pé, louve a Deus por isto. Glorifique a Deus. Murmurar, irmãos, não cabe a nós como cristãos. O pulsar deve ter em nossas veias, em nosso sangue, é o pulsar da gratidão, da adoração.
Eu queria deixar aqui ainda para a nossa meditação, irmãos, uma frase, um texto que representa muito esse sentido de que nós aqui trouxemos com os irmãos. Eu li essa semana e me chamou muita atenção. E diz exatamente assim, o texto de um autor desconhecido. O mundo fará você pensar que toda a bênção tem que ser financeira. Infelizmente, essa é a natureza. Então, você subestima o valor da vida, da família, da saúde e da paz. Que possamos valorizar cada dia, irmãos, esse benefício. Que Deus possa nos abençoar. Que a gratidão e a adoração a Deus esteja sempre presente. Porque portas irão se abrir neste sentimento presente em nossas vidas. Eu tenho certeza que Deus há de suprir as nossas necessidades, porque Ele, melhor do que ninguém, conhece o que precisamos. Ele sabe. O povo de Israel recebia o maná, a porção diária, de cada dia. E a orientação de Deus era qual? Não precisa pegar mais, porque o que há do dia, o que for necessário para o dia, vai ser dado a cada um de vós. Que possamos também meditar nesse contexto, descansarmos em Deus, adorarmos mais a Ele com todo o vigor, com toda a nossa adoração, com toda a nossa vida. Amém? Pois não, Tereza? Eu só lembrando uma frase do pastor do domingo passado, que eu achei muito interessante. Não é a circunstância que produz gratidão. Então, eu falo, Perfeito. É um estilo de vida. Exato. Senhor, obrigado. Tanta coisa que eu tenho. Motivos nunca vai faltar para nós adorarmos. Sou grata e ganho uma bênção. Não, jamais. Eu sou acho que é né? Exatamente. Muito marcoso na fala dele do passado. Não é a circunstância que produz a gratidão. Perfeito, exatamente isso, irmãos. Como nós dissemos, né? Reforçando o que a Tereza aqui disse. Não é a circunstância que deve ser assim, a forma de expressar a nossa gratidão. Porque a gratidão, ela na verdade, na vida do crente, ela é uma obrigação. É uma obrigação, irmãos. A gratidão ela é obrigação. Sabe por quê? Porque só o fato de estarmos vivos já é um motivo de agradecermos a Deus. Independente da circunstância. Independente da circunstância. Que Deus possa nos abençoar. Vamos estar de pé. Vamos estar agradecendo a Deus por mais esta manhã, por mais esse período que Ele nos permite estarmos na presença dEle. Eterno Deus, soberano Pai, louvado e bendito seja o Teu santo nome, ó Deus, pelos Teus feitos, pela Tua misericórdia que se estende de geração em geração. Louvado, exaltado seja o Teu santo nome, Senhor, porque temos a certeza que não somos merecedores de aqui estarmos, Senhor, nesta manhã, mas é a Tua misericórdia que tem nos alcançado. A Tua graça que tem, Senhor, sido derramada sobre as nossas vidas, nos dando o privilégio de podermos estar aqui neste momento, para ouvirmos, Senhor, da Tua palavra e conhecermos mais acerca do Deus que nós servimos. Louvado, exaltado seja o Teu nome, Senhor. Como a Tua irmã mesmo disse, independente da circunstância, nós queremos celebrar com júbilo ao Senhor, por todos os feitos do Senhor na nossa vida, por tudo quanto o Senhor tem feito e ainda há de fazer, pelo Deus que o Senhor é em nós e por tudo que nós temos sido diante do Senhor. Louvado seja o Teu nome, ó Deus, porque o Senhor tem guardado e quantas vezes temos sido beneficiados e não percebemos. Quantas vezes temos sido, Senhor, beneficiados com livramentos no nosso dia a dia, no nosso andar, e nós não percebemos e não valorizamos. Senhor, mas nós queremos reconhecer que nós não somos nada nem ninguém sem o Senhor. Por isso nós expressamos a Ti a nossa gratidão, porque se temos o que temos e que somos, nós devemos somente a Ti. Louvado e exaltado seja o Teu santo e poderoso nome, Senhor. Nós pedimos assim, Senhor, continue conosco em todo o tempo. Jamais nos disperse da Tua presença, ó Deus,
mas continue presente junto a cada um de nós, em nossos corações, que esta alegria e essa adoração se faça sempre presente. Nós assim oramos a Ti, agradecidos por tudo, no nome santo do Senhor Jesus. Amém.